Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, que é Mãe da Igreja, interceda por nós, para que nesse dia a gente conheça mais o que é a Igreja, para que a gente ame cada vez mais essa instituição sagrada do Senhor e dê a vida por ela, se for preciso. Quando a gente entender o que é esse mistério, o grande desejo da nossa alma, principalmente dos homens que estão aqui, será de morrer por ela, de dar a vida pela fé, de dar a vida pela história do nosso povo. Por isso pedimos que Maria Santíssima nos envolva com o amor que ela tem por Jesus Cristo, o amor que ela tem pelo seu Filho é o mesmo amor que nós devemos ter pela Igreja. Nos consagramos a Maria Santíssima, colocamos no coração dela todo esse momento, que não seja cometida nenhuma injustiça, que aqui seja sempre falada a verdade, que toda a confusão, toda a dúvida do mal seja dissipada e que só fiquem realmente os questionamentos que o Espírito Santo inspirar no nosso coração. Que nós estejamos abertos, nosso coração agora esteja aberto, livre, para ouvir, para entender, para perguntar, e que o Senhor transforme a nossa vida a partir dessa reflexão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar, gente. O meu nome é Lucas Francisco. Então tem gente que me chama de Lucas, tem gente que me chama de Francisco, tem gente que me chama de Mor, depende daí do que vocês estão. Nesse caso só ela pode, né? Desculpa. Mas então, deixa eu explicar, retomar o que o Martin falou. O desafio JMJ desse mês é apresentar em 1 hora um pouco do que são os 2000 anos de história da Igreja. Ou seja, é impossível, é um desafio mesmo, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou começar com uma reflexão, ela não vai ser chato, vou dizer para vocês, uma reflexão sobre o que é a Igreja, né? Sobre esse mistério de poder contar uma história da Igreja. E depois eu vou pontuar alguns assuntos interessantes e importantes do que aconteceu ao longo desses 20 séculos aí, tá? Ao longo desse tempo que a Igreja está aqui no mundo, desde a fundação ali, alguns aspectos importantes, passando depois pela Idade Média, que é tão mal falada, depois pelo um pouco das guerras e da história recente aí, tá? Deixa eu ver, vocês têm quantos anos? 15? Quem tem 15? Menos de 15? Mais de 15? Quem tem mais de 30 aí? Não, brincadeira. Tá bom. Mais de 15 quem tem? Desculpa de novo. Ninguém? Só. Tá, mas quem tem mais. Tá legal. Vamos começar. Primeira coisa, gente. O fato de a gente poder contar a história da Igreja já é um mistério enorme. Quando você vai contar a história daquele seu cachorro que morreu, você começa desde quando? No começo, né? Ou seja, o começo pode ser quando ele nasceu, o começo pode ser quando você encontrou aquele cachorro na rua, não é? Tem um começo, certo? Agora, a Igreja, por definição, ela é a continuação histórica de Jesus Cristo. Ou seja, Deus tem um começo. Isso é estranho. Sabe por quê? Porque Deus sempre existiu. Sabia? Deus não tem começo. Deus sempre existiu. Mas e o Big Bang, a criação, o mundo? Então, mas Deus já existia antes. Mas e os dinossauros? Deus já existia antes. E a primeira estrela? Deus existe antes de todas as coisas. Ele nunca começou. Deus nunca precisou começar a história dele, porque ele sempre existiu. E, como consequência disso, Deus nunca vai acabar. Então, uma coisa que não tem começo nem fim, tem história?
É difícil, né? Qual é a história de Deus? Ou seja, como ele começou, por que coisas ele passou e como ele vai terminar. É impossível contar a história de Deus, né? Mas eu vou acabar usando a lousa e depois você se vira aí com a filmagem. Eu queria pegar 3 palavrinhas que me ajudaram a entender isso, que é o seguinte. Deus é um cara tão humilde que decidiu participar de 3 coisas que só o ser humano então tinha. Tempo. Deus quis começar. Qual foi o começo de Deus? Quem sabe dizer? Começa de trás para frente ali. Qual que é a última palavrinha? Como que começa um homem? Não estou fazendo. Como começa um homem? Não! Como você começou? Como você? Isso. Na concepção. No nascimento você veio para o mundo. Então Deus, ele entra no tempo. Quando nasceu Jesus Cristo? Você pega o calendário, você vai lá mais ou menos no ano 33, né? Não, no ano 0, no caso dele. No 33 foi a morte de Jesus Cristo, no ano 0, ele está lá. Você tem uma escala. Jesus Cristo começou aqui e terminou aqui. Depois ele ressuscitou e agora o cara é fera, é infinito, o cara não acaba mais. Tipo, é bom mesmo. Um dia eu chego lá também. Vai ser engraçado. Entenderam? Então Deus, eu não vou acrescentar. Deus resolve entrar no tempo. Entende? Ele saindo da eternidade, entrando no tempo, ele precisa de uma coisa. Tudo que está nesse tempo, ele tem corpo. Seja um corpo desse aqui que não é vivo, seja um corpo como o nosso que é vivo. Entendeu? Aqui, ó, tá batendo no coração agora que a namorada dele pegou na mão dele. Tá aqui, entendeu? Tá vivo, tá acontecendo as coisas. Então Deus, que era só espírito, que é, entendeu, espalhado por todo mundo, resolveu dessa vez assumir um corpo. E depois, corpo de quê? Corpo de cadeira? Não. Corpo de homem, certo? Fala comigo, gente, né? Tá? Corpo de homem. Então é o seguinte, gente. Ai, gente, você está meio esquisito, não está meio quieto, vamos falar comigo agora. Eu não gosto de ficar falando assim, como escutando. Tá, ó, se já pergunta, você faz. Então Deus, revisando, sai da eternidade, entra no tempo. Na humildade, o seu espírito assumiu um corpo. E Deus, que é Deus, a pessoa divina, mais importante, o Criador, o cara, entendeu? Do universo, esse cara sou eu, Deus, estou falando, não eu. Assumiu a forma de homem. Ok? E o que é a história da igreja então? É mais ou menos isso aqui, ó. Cada um de nós, sendo homem ou mulher, com um corpo inserido no tempo, tem Deus morando dentro de si. É maluco isso, entendeu? Deus mora agora dentro dos homens, com os seus corpos, no tempo. Né? Agora, faz assim, ó. Cada um tem Deus morando dentro de si. É o mesmo Deus, certo? Esse negócio assim de que o meu Deus saúda o seu Deus, isso aí é conversa de índio, talvez. Mas, Deus é o mesmo que mora em todos nós. Então faz o seguinte. Pega cada homem com o seu corpo no seu tempo e coloca para conversar na mesma sala. Entendeu? Nós estamos num tempo. Cada um de nós tem um tempo de duração. Eu comecei num dia, você começou no outro, você começou no outro. Talvez a gente começou na mesma época e tenha a mesma idade. E talvez a gente vai terminar daqui a 10 anos, talvez eu possa terminar daqui a 50 anos ou semana que vem, ninguém sabe. Então, tá bem presente isso agora para mim. Entendeu? Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu corpo também. O nariz é mais tortinho, o outro tem o cabelo maior do que o meu. E assim por diante. O Martin é grande e é um palitão, eu sou mais barrigudinho. E cada um é uma pessoa. Cada um um homem. Entende? E cada homem tem suas particularidades.
né? Você pensa de um jeito, um é mais romântico, outro é mais valentão, um é artista, o outro é engenheiro, e assim por diante, um é arquiteto, o outro é arquiteto também, tem arquiteto nesse lugar, outro é advogado, entende? Tem diferenças, cada um tem uma forma de ser diferente, é um homem ou uma mulher diferente. E Deus, o mesmo Deus, ok? Quem garante que nós sejamos uma família, quem garante que nós temos algo em comum, o que é? É o Deus que não muda. Deus é o mesmo em todos os lugares, em cada corpo, em cada homem, em cada tempo que ele vive, que ele mora. Portanto, o Deus que mora em mim é o mesmo Deus que mora em você. Certo? Então faz o seguinte, pega todas essas pessoas com realidades diferentes, com histórias diferentes, com um corpo diferente, com um jeito de ser diferente, com o mesmo Deus morando dentro de si, e reúne todas elas para falar com esse Deus. Aqui está a igreja. Está entendendo? Só que não é bagunça também, né? Tem que ter um líder. Tem que ter uma pessoa para que faça essa mediação, ok? Para que seja a ponte entre Deus e sua lei e o conjunto dos homens que tem Deus morando em si. Essa ponte nós chamamos hoje de pontífice, que depois a gente dá um apelidinho carinhoso que é de Papa, né? Quem foi o primeiro líder, a primeira ponte, o primeiro pontífice, o primeiro Papa? Hã? Não entendi. Pedro. Pedro, então, foi a primeira pessoa escolhida para poder liderar esse grupo de pessoas que tinham histórias diferentes, que tinham corpos diferentes, outro mais calminho e assim por diante. Ele, então, foi a primeira pessoa escolhida por Jesus Cristo para poder liderar esse povo. Até aqui tudo bem? Ficou mais claro? Assustei? Não? Dá para contar? Tá. Então, gente, essa é uma definição da igreja. A igreja é... Estou nervoso. Não parece. A igreja é a continuação. Melhor, a igreja é o corpo de Cristo. Ela é um corpo só. O meu corpo, o seu corpo, o meu jeito de ser homem, o seu jeito de ser, os nossos tempos todos se reúnem, unidos pelo mesmo fio que é Deus, e formam um corpo de Jesus Cristo. Entendeu? Eu posso ser o dedo, você pode ser a unha. Tem gente que é uma brincadeira. Nós somos partes, membros do corpo de Cristo. É claro, gente, que isso é uma forma espiritual de dizer, uma forma mística de dizer, tá? Não quer dizer que quando costa o nome de Deus, ele está pensando em uma parte do mundo, tá? Entendeu? Não é bem assim que acontece. Mas, espiritualmente falando, Jesus Cristo é essa parte aqui do corpo, ó. A cabeça, certo? Já ouviram falar isso? Sim. Jesus Cristo é a cabeça e daqui para baixo somos nós. Entendeu? Daqui para baixo é a igreja. E Jesus Cristo é a cabeça. A igreja é um corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Aí já vou avacalhar um pouco, mas talvez o pescoço seja o Papa, né? Que faz a mediação entre a cabeça e o corpo, ok? Tá? Passa tudo por aqui, ó. Né? É ou não é? Aqui, ó, tudo vem enquanto aqui. Então, o que passa pelo Papa, nós precisamos receber e acolher como direção de Deus. E aquele que quer se dirigir a Deus, de uma certa forma, precisa recorrer aos papas, aos que eles falaram, ao que o Papa hoje está falando, porque nós vamos entender então o que é a vontade de Deus, né? E aí a igreja toda é uma harmonia da hora, entendeu? Eu posso já ter morrido, cara. Eu posso já ter morrido, mas eu posso não ter mais corpo vivo, eu posso já não estar mais nesse tempo, eu posso já não ser mais o mesmo homem, mas o que garante a continuidade é Deus que mora dentro de mim. Então, no dia que eu morrer, se eu estiver perto de Deus, pode ter certeza que de alguma forma a gente vai estar comunicável. Eu não vou precisar mais rezar por mim, porque eu já vou estar no céu, se Deus quiser, quando eu morrer. E se for antes de mim, se você estiver no céu, você não vai precisar mais rezar por você, você já vai estar, ó, relaxa, entendeu? Já está com o céu aqui, ó, relaxa, entendeu?
Mas e se eu precisar aqui da terra de algum favor? Pô, você que está mais perto do cara, quando eu chegar nele, fala aí que está difícil aqui, eu estou precisando de uma ajuda. Então, não é porque o meu pé está lá embaixo e minha mão está aqui em cima que os dois não podem se encontrar, depois não podem se comunicar, entendeu? Se a hora que eu der um chute na bola e bater com o dedão no chão e arrancar o tampão do dedo, eu vou vir com a mão aqui porque, entende? Um vai socorrer o outro. Então quem está mais perto da cabeça tende a socorrer quem está mais longe, que é o nosso caso. Tá? Então a igreja, ela é de forma mística, ela é o corpo de Cristo, toda conectada. Toda conectada. A graça que aquela pessoa que está no céu recebendo, de alguma certa forma, pode ser transmitida para quem está aqui. Diante de Deus eu posso pedir graças, como eu falei para vocês. E não é preciso esperar morrer, aqui mesmo. Eu posso dizer, irmão, reza por mim aí que está difícil, não pode deixar, irmão. Eu rezo por você, você reza por mim. Não é? Nós não morremos ainda, mas nós falamos com Deus também. Então eu posso vir aqui e antes de morrer falar também. Pedir, comunicar com Deus e com você. Por quê? Porque o que garante que nós somos um só corpo, que nós temos uma só conexão, é Deus que mora em nós. Não é uma coisa humana, mas uma coisa espiritual. Certo? Tudo bem? E numa outra forma de dizer, a igreja é a continuação histórica de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, depois que ele morreu, ressuscitou e... Fala comigo, gente, senão eu vou ficar chateado. Ele o quê? Ele O que aconteceu com Jesus depois que ele morreu? Vou rezar o creio aqui 100 vezes. Ressuscitou. Depois que ele ressuscitou? Tá. Agora eu vou. Então ele subiu aos céus. Depois que ele subiu aos céus, e agora? Ele subiu aos céus com o seu corpo. Está vivo lá. Mas a história dele continua ou não continua? Agora que ele está no céu, ele ainda tem história. Porque, como que resolve esse problema? Ele é o cara. Ele tem as saídas mais malucas que eu já vi na vida, né? Em vez de não morrer, ele morre, mas ressuscita. Ele escolheu assim. Ele não quer o mais fácil, ele quer o mais triunfal. Então, em vez de ele continuar com um corpo aqui e um corpo lá, o que é impossível, né? Ele não quis fazer isso. O que ele faz? Ele faz a igreja ser o seu corpo enquanto ele está na eternidade. Então, a gente continuar aqui na terra o corpo de Jesus Cristo. Olha a missão que você tem. Olha por que nós estudamos tanto catequese. Por que nós temos que estar sempre em contato com a igreja. Porque se eu furar com Jesus e judiar do corpo dele, que sou eu, não tem perdão. Entende? Jesus Cristo deu o corpo dele para nós, fez com que nós fôssemos o próprio corpo dele, uma parte do corpo dele, e de repente a gente não cumpre a missão, a gente desiste. A nossa tarefa aqui é continuar o que Jesus começou com o seu corpo. Entende? Por isso, a história da igreja é a nossa história. Tudo o que aconteceu lá nos primeiros 100 anos, Jesus subiu ao céu no 33, no 34 para frente já continuou, Jesus está aí, está vivo. Ele subiu aos céus para liderar de lá de cima, na eternidade, para dar suporte para a gente aqui. Mas agora é nossa vez. Mas eu queria ter visto Jesus, olhando ele de perto, eu queria saúde, eu queria ter visto como era o olho de Jesus, eu queria ter visto como era a mão de Jesus. Calma. Enquanto você não vê, você é. Entendeu? 15. Enquanto você não vê a mão de Jesus, você tem a missão de ser a mão de Jesus. Enquanto você não vê o tamanho de Jesus, se Jesus é grande, pequeno, você tem que ser isso aí. O corpo de Cristo. Você precisa viver como ele viveu, para honrar o corpo dele, que você está continuando vivo também. É fácil? Acho que não. Mas a gente tem que tentar. E ele vai ajudar. Porque a cabeça dele não está aqui, está no céu, no paraíso.
Poxa, se a cabeça está fria, então o corpo vai. Se a minha cabeça está em paz, está na glória, não tem problema nenhum, a gente faz as coisas. Agora, meu dedão não pode meter a cabeça de querer sair do meu pé e andar sozinho. Certo? Então, seja lá qual for a parte do corpo de Cristo que você é, você tem que estar em comunhão com a cabeça, que já está na glória, que está na eternidade, mas que sempre ajuda o corpo. Né? Se a cabeça sabe que eu tenho que ir ao banheiro e o banheiro é à esquerda, por exemplo, o meu pé fala, não, mas a direita eu acho que é melhor. O pé está agindo como burro. Fazer o quê? A cabeça sabe que o banheiro é para a esquerda, mas o meu pé quer ir para a direita. Então, o que minha cabeça faz? Ela não deixa, entendeu? Agora, se meu pé quiser sair do meu corpo, aí não posso evitar. E ele vai morrer logo depois que ele sair. Então, todos nós, não importa o que a gente esteja fazendo na igreja, não importa, desde que seja estudar catequese, desde que seja cantar, que seja ajudar nas coisas como coroinha, por exemplo, cada um tem uma tarefa, tem um chamado para ajudar. Nós não podemos simplesmente dizer, eu vou sair da igreja, porque a gente morre. Porque se meu pé falar que vai sair do meu corpo, ele está lascado, entendeu? Então, vamos nos manter firmes na igreja. Ok? Feita a reflexão, alguma pergunta? Crises? Não? Nada assim? Tá. Então eu vou falar um pouco agora assim de como é que essa história, como é que essa continuação aconteceu, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta. Qual foi a ordem que Jesus deu? Nossa, isso aqui é difícil, hein? No final do Evangelho de São Marcos, antes de subir ao céu, ele deu uma ordem para os discípulos. Ide por todo o mundo e fazer discípulos e pregar o Evangelho. Foi o tema da jornada, não é? Dessa última agora, né? Ide, ou seja, para quem que ele falou isso? Para aquelas pessoas ali que ele escolheu para começar a continuar o seu corpo, para dar início nessa nova fase do seu corpo, da igreja. Aquelas pessoas ali, entre eles o líder Pedro, o Papa, o primeiro Papa Pedro, estavam tão responsabilizados de pegar tudo que Jesus ensinou e levar para o mundo inteiro. Certo? Agora, quando a igreja é formada por 12 apóstolos, por algumas mulheres, por algumas crianças e por aquela comunidade ali, me parece ser mais fácil daqui, de onde eu estou, né? Porque qualquer crise se resolve ali mesmo, certo? Agora, uma crise se deu o seguinte: quando cada um começou a se espalhar e pregar pelo mundo, um lá começou a querer achar uma coisa, o outro começou a querer achar outra, o outro achou que não, isso aí Jesus falou. Então começou a dar encrenca, porque eles estavam mais distantes uns dos outros, e não tinha celular para confirmar na época. Se tivesse o WhatsApp, Paulo mandava para Pedro e falava, não, Pedro, na verdade estou aqui, está escrito isso aqui. Então tá bom, vou falar aqui pro pessoal. Se tivesse uma crise lá na igreja de lá não sei aonde, mandava um WhatsApp lá para um apóstolo, você que teve com Jesus aquele dia, o que ele falou mesmo? Ele falou isso. Não foi assim, não é? Não tinha essa praticidade na comunicação de hoje, certo? Então você tinha que confiar na palavra de quem estava com Jesus no dia que ele falou aquilo lá, no dia que ele fez aquela ação dele, certo? Então um cara chamado Ireneu de Lyon, ele disse uma palavra mágica que resolveu, não digo resolveu, mas apontou uma solução para os nossos problemas. Essa palavra aqui, ó. Se tiver escrito errado, depois a gente corrige. Essa palavra, acho que é catolon que fala, ela significa assim, ó, segundo o todo, segundo a totalidade. Entendeu? Então assim, nós vamos agir de forma catolon. Eu estou dando um exemplo, que é bem bizarro, tá? Ou seja, nós vamos agir conforme o todo. Ou seja, conforme aquilo que está de acordo entre todos, que foi ensinado por Deus. Uma pessoa não pode simplesmente achar que
o que eu estou falando, o que o apóstolo está falando está errado, e sair por aí pregando outra coisa. Porque para a pessoa ser da igreja, ser do corpo de Cristo, elas têm que estar segundo o todo, segundo a totalidade. Essa palavra catonon foi traduzida como católica. Então a igreja é católica. Não é que católica é o nome da igreja. Você não põe uma placa lá escrito assim, ó, igreja católica. Né? Outras congregações aí fazem. Tudo bem. A nossa não tem essa necessidade. Porque nossa igreja não tem nome. Nossa igreja é simplesmente a igreja. Católica é o que ela é. Ou seja, ela é uma igreja que segue a totalidade. Se por acaso o meu irmão aqui começar a falar outras coisas que não estão inseridas no todo que a igreja prega já há 2000 anos, ele, desculpa irmão, mas ele deixa de ser católico. Ele não tem mais essa qualidade de ser católico. Por quê? Porque ele rompeu com a totalidade. Entendeu? Ficamos. Não? Mas então presta atenção aqui. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se o nariz resolve querer começar a comer, e tem uns que resolve mesmo, né? Já aconteceu de tomar sorvete. Se o nariz resolve começar a querer comer, entendeu? Vamos segurando a doer lá atrás. Conta. Chama depois. Porque tem um caos vai se escapando, né? Que ela toma meu cheque pelo nariz no dia. Na minha frente, assim, daí. Então, se o meu nariz vai começar a comer, eu tomar milkshake, por exemplo, por aí. Isso está de acordo com a totalidade? Não está? É uma doença. Psicológica, talvez. É uma doença. É um problema. Né? Entendeu? Se a minha língua começar a querer andar, aí eu vou ter que tirar com a cabeça e dar pulinhos. Entendeu que tem um problema? Não está de acordo com o todo. Isso não é católico, entendeu? Meu nariz não é católico se ele começar a querer comer. E minha mão não é católica se ela começar a querer cheirar. Está errado. Porque o corpo tem uma ordem. O todo, ele funciona bem. Ele tem uma ordem. Então uma coisa que é católica é aquela que faz de acordo com o todo. Mais fácil, entendeu? Né? Então, de repente chega um cara lá e fala assim, é mentira, Jesus Cristo não era Deus. Oxi, de onde que ele tirou isso? O cara que estava lá com Jesus, viu que ele falou que ele era Deus, viu que ele provou que ele era Deus, aí um cara lá, 100 anos depois, que nasceu ali, tipo, não viu nada, não falou com ninguém, e fala, ele não era Deus. Entendeu? O que acontece? O cara não é católico, ele se diz católico, mas ele quer fazer uma nova igreja católica. Peraí, está errado. Porque não tem como eu fazer um novo eu. Eu só existe um. Ou eu estou de acordo com um todo, que sou eu, ou eu sou uma aberração, tipo Frankenstein, assim, entendeu? Não, sou um monstro. Então a igreja católica, para não virar um monstro, ela precisa tomar as rédeas e agrupar o todo em torno de uma doutrina. E aí surgiu esse nome, muito bom, católica, tá? Lá nos anos 100, 100 e pouco, mais ou menos. Eu achei interessante falar isso para vocês. E por conta das afirmações da igreja, por conta desse todo, dessa doutrina que eles seguiam, que nós seguimos, a igreja foi muito perseguida. Perseguida assim, a ponto de o cara começar a falar de Jesus Cristo e passar um outro lá e apedreja, mata, porque ele está... O outro lá começa a falar de Jesus Cristo, do Evangelho e manda queimar. Ou cortar a cabeça dele, ou arrancar a pele dele. Ou como São João, por exemplo, que fritaram ele. Né? Ele não morreu nessa hora, é malucão. São João, diz que ele estava assim, botaram ele numa chapa quente, assim, ó. E ele começou a glorificar Deus, falar, tipo, tá calor aqui, entendeu? Ele agora vira do outro lado que esse aqui já tá bom. Falou, sério, não é piada não. Vira do outro lado que esse aqui já tá no ponto. Aí viraram ele do outro lado. E ele viveu depois disso. Eu não lembro como ele morreu. Também não foi uma forma muito pacífica. Mataram ele. Mas não foi aí. Então assim, a igreja era perseguida de uma forma... Né? O cara que começou a perseguir a igreja, que era o imperador romano, lembra do Augusto, César? Vocês já estudaram isso? César, Augusto... Vocês não estudaram isso aí depois, vocês pegam uma professora.
Tinha um cara lá no Império, no reino todo onde Jesus Cristo nasceu, que tipo, era um manda-chuva, né? Era o cara que não detestava cristão, e se mandar matar, tem que matar, porque se você não matar o cristão, daí eu mato você. Né? E o cara chamava de Diocleciano. O nome dele já não ajudava muito. Né? E, na verdade, ele começou uma perseguição aos cristãos, que os cristãos tinham que se reunir escondido, nas catacumbas. Os cristãos tinham que desenhar na parede as imagens, né, contar as histórias. Mas católico com imagens? Que coisa. Desde o começo, eles já desenhavam na parede as imagens dos santos, das pessoas que eles admiravam. Né? Contavam a história deles através dos desenhos. E aquilo, uma simbologia nasceu dali. Tinha o peixe, né? Que eu me lembro assim, ó. Se estiver errado, depois a gente. Mas assim, o cara fazia assim, uma parte do peixe, aí esperava. Na areia. Aí o outro vinha e completava. Peixe, então, e fora o peixe, tinha outros símbolos, né? Tinha outras formas deles se comunicar, com os códigos secretos deles ali. Né? Como foi que a igreja então conseguiu ser o que ela hoje, se era morta só por ser igreja? Se o pessoal morria, matava, pelo fato de o cristianismo existir, como é que a igreja sobreviveu? Graças a uma santa chamada Helena. Helena foi a mãe do próximo imperador, chamado Constantino. Santa Helena era muito católica, ela assumiu para si a religião, o cristianismo. Ela era católica, ou seja, ela estava de acordo com o todo. Entendeu? Não? E o filho dela virou imperador, era o próximo. O marido dela era imperador, o marido morreu e o filho assumiu, Constantino. E aí Constantino tinha uma batalha importantíssima para vencer. E ele não sabia mais o que fazer. Aí ele olhou para o céu assim, viu o sol. E aí no sol apareceu do nada, apareceu para ele uma cruz enorme assim no sol. E escrito assim em latim, que eu não sei dizer latim. Né? Então, aí Deus disse assim, por este sinal vencerás. Eu perdi a piada, eu ia fazer uma piada, não deu. Né? Então escrito assim, por este sinal vencerás. Pelo sinal da cruz, vocês vencerão. Então sabe o que ele mandou fazer? Desenhar uma cruz em todas as armaduras dos soldados. Eles começaram a rezar, foi um negócio maluco lá. Eu já não sei, estou brincando. Mas eles venceram a batalha. Eles venceram a batalha, e daí então Constantino, ele não se tornou católico, assim, católico mesmo depois, mas ele então foi o seguinte, publicou um decreto chamado Edito de Milão. Edito de Milão, nos anos 300, 313. Foram 300 anos de perseguição. Não foi assim, uma semana, né? Põe no Facebook o negócio para mexer por uma semana. Não. Foi 300 anos. Né? Eu morria, meu filho morria, filho do meu filho morria, filho do meu filho morria por ser cristão. Entendeu? Então, em 313, ele baixou esse edito de Milão, que falava assim: nós, então, convém a nós que que os cristãos então sejam livres para manifestar o seu culto em todas as partes do império. Qualquer cristão que queira se manifestar no império está livre. Entendeu? Foi isso. Tem gente que fala assim, vocês vão ouvir na escola, Constantino foi o fundador da Igreja Católica. De acordo com o que eu contei para vocês aqui nas fontes históricas, quem fundou a Igreja Católica? Jesus Cristo escolheu Pedro, né? Aliás, dizer que a Igreja Católica foi fundada, sim, eu acho que foi precipitado, porque católico não é o nome dela, foi precipitado, né? Católica é o que ela é, então, é complicado, né? Então, e outra, a palavra católica foi dita nos anos 100, lembra que eu falei? 100 e pouquinho, o cara escreveu um livro e disse assim, né? A gente tem que ser católico, ser mundo todo. Então não foi Constantino que fundou a Igreja Católica. A única coisa que ele fez foi dar liberdade para os cristãos se manifestarem publicamente, sem ter que se esconder. Tá? E ordenou que ninguém matasse a pessoa por ser cristão. Aliviou. Daí para frente, meu querido, taca de pau os cristãos, entendeu? Os cristãos, pegaram as escrituras que eles tinham e, saíram pregando para todo o império, para todo lado, fundando igreja, tudo quanto é canto, entendeu? Calma aí. Eles saíram pregando para todos os lugares. Então a Igreja Católica se difundiu muito.
Então assim, se hoje a Igreja Católica fosse conhecida, por exemplo, aqui em Vargem Grande só, porque era perseguida no estado de São Paulo inteiro, aí o governador baixa o decreto e autoriza, então a gente sai, e nossos filhos, as famílias todas vão, eu quero anunciar, e a gente vai, eu vou pregar a palavra, falar de Jesus, e vai o estado inteiro, todo mundo começa a conhecer. Já que o território inteiro passou a conhecer a igreja, o próximo imperador também se tornou cristão, e daí ele fez uma coisa que até hoje assim é bom, mas também tem seu lado ruim. Ele fez com que todo o império fosse oficialmente católico, mesmo aqueles que não eram cristãos. Então a religião oficial do império passou a ser a religião cristã. Os cristãos, o ser católico, então, era condição para ser aquele império, né? Eu não imagino o quanto ele expandiu, entendeu? Até chegar onde nós estamos vendo hoje, tá? Tá, falei aqui. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Alguém tem alguma pergunta? Faz pergunta, gente. Tem. Assim, nos dias atuais, hoje, assim, a gente ainda vê as perseguições que tem na igreja, né? Acho que os entes executivanos conheceram no ano passado, que teve marcos na Síria, né? Teve a manifestação de fé que teve dos católicos, assim, dos cristãos em si, e eram perseguidos pelo governo. Então, é uma coisa que vem com a gente de muito tempo, né? Perseguição dos cristãos. Foi importante você falar isso, todo mundo ouviu? A questão da perseguição, foi bom ela falar, porque daí eu acho que eu fantasiei um pouco. Nunca vai acabar, tá, gente? Enquanto a gente viver como corpo de Cristo, a gente vai ser perseguido. Tem um padre que uma vez interpretou o Apocalipse, ele fez uma pregação sobre o Apocalipse, onde ele falou sobre as duas bestas. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Que tinha as bestas do Apocalipse. Apocalipse não é fim do mundo, gente. É outra coisa que não existe esse negócio de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega, igual o catulon, que significa revelação. Tipo, revelação. O que era escondido foi revelado e escrito num livro. A revelação. A revelação em grego é o Apocalipse. Entendeu? Então não é o fim do mundo, tá? A história de fim do mundo é televisão, filmes, essas coisas. É para vender ingresso para cinema, tá? Então, assim, o Apocalipse ele contém coisas espirituais, códigos secretos daquela época que a gente vai interpretando. E um dos códigos eram dois monstros. Um monstro representava o poder político, o império que perseguia os cristãos. Outro monstro representava o poder espiritual contra a igreja. Uma coisa que parece igreja, mas não é. Entendeu? Naquela época, lá, quem era o poder político? O império que perseguiu os cristãos, Diocleciano, Nero, que pôs fogo em Roma e falou que foram os cristãos. E o poder espiritual que perseguia a igreja eram as heresias. Aquele cara que levantava e falava assim, isso aí é mentira. Tipo, do nada, assim, o cara acordava, entendeu? Tinha umas ideias malucas e desenvolvia a ideia e falava que ele estava certo. Era um negócio, entendeu? Não tem cabimento. Não tinha, sabe? A totalidade da igreja estava reunida em torno de uma fé dada por Jesus, e o cara se levantava lá e falava, isso aí. Entendeu? Pô, quem conhece minha mãe sou eu, dá licença, você me convidou para o meu. Esse cara tinha que falar, pedir licença pro cara. Então os dois monstros eram esses. E o padre disse assim que o Apocalipse, o livro Apocalipse, ele foi escrito sem tempo, assim, de modo atemporal, ou seja, não é hoje, nem foi ontem, nem vai ser amanhã. É todo o tempo da igreja. Tudo que está no Apocalipse é o tempo inteiro. São todos os dias até o último dia. Talvez daí pessoas tirem a ideia de fim do mundo. Não sei. Mas tudo que está lá sempre vai acontecer. Então a perseguição política vai acontecer até o último dia. E a perseguição religiosa também. Eu já vou chegar lá. Mais uma pergunta sobre isso? Não? Tony? Não? Ela está rindo do milkshake aí. Não? Tá bom. Como eu disse que eu ia só pontuar algumas coisas interessantes, não dá para fazer toda a linha, história, é muito difícil, tá, gente? Então eu vou partir para a Idade Média, tá? Posso? Tudo bem? Idade Média. Quem sabe o que é a Idade Média? Vou falar. Não vai filmar vocês, vai filmar ele. Quem sabe o que é a Idade Média?
Ah, o catequista não vale, não. Alguém já sabe? Alguém quer dar um palpite, assim? Ó, vou ajudar vocês. A história é dividida em períodos, em fases. Então tem a pré-história, que vai até o homem poder escrever. Depois que o homem poder escrever, até os anos 400 e trabalho, né? 479, 53. Começa a idade... dura a idade antiga, chamada de idade antiga. Então, o homem poder escrever até os anos 400 e pouquinho, 50 e pouquinho, é chamado de idade antiga, para ficar mais fácil de localizar. Né? Pô, isso aqui é copo, isso aqui é livro, isso aqui é caderno. Precisa saber, se dá nome para as coisas, para saber depois se relacionar com elas. Dos anos 450 para frente, até 1450, não esqueci mais. Foi a queda romana do Oriente. 1400, dos anos 400 e pouco até os 1400 e pouco, foi chamado de Idade Média. Ou seja, foram 1500 anos de um período que se chamou de Idade Média. Quem deu o nome de Idade Média foi o povo que veio depois. Não é assim, você põe o despertador e acorda lá, nossa, hoje é Idade Média, oh, feliz Idade Média! Não é assim. Na verdade, as pessoas viveram tudo isso, depois um dia alguém estudioso foi lá e dividiu assim, todo mundo falou, tá ok? Tá ok. Todo mundo concordou com a divisão dele, entendeu? Então o cara que dividiu assim, seja lá quem for, ou as pessoas que fizeram isso, eram da idade seguinte, dos anos 1400 lá, até 1700 lá, que é da idade moderna. Então entre a idade moderna e a idade antiga tem uma no meio. A do meio é a média. Entendeu? Ele deu esse nome, né? Tá? Então eu quero falar um pouco da Idade Média, desse período aí. Esse período ele é muito caluniado. Tem muitas mentiras em torno desse período. Mentiras criadas na Idade Moderna, que foi a seguinte. Tá? Nos anos 1700 e pouquinho, uns caras apareceram, tipo, eu detesto a igreja, então eu inventava uma fofoquinha, né? E a fofoquinha foi para os livros. E aí quem lê o livro acha que é verdade, daí escreve no próximo livro. E daí um oportunista que não gosta da igreja católica vai lá e escreve um livro da escola com a fofoca desse livro, que estava nesse livro, que estava nesse livro. E aí a fofoca vira verdade, a mentira vira verdade. Então hoje na escola, infelizmente, a gente aprende fofoca. Fofoca antiga, como diria o professor meu. Fofoca do passado. Nem sempre o que a gente está vendo na escola é a história como ela aconteceu. São fofocas do século XVIII, tá? Fofocas dos anos 1700 e pouquinho. Então fique em paz. Quando alguém falar mal da igreja, provavelmente é uma fofoca, que alguém sabe a verdade. Tá bom? Então assim, uma das coisas que eu coloquei aqui. Tudo bem, acontece. Pessoal, é importante desligar os celulares, sabe? Catequista, às vezes, cadeira, tá, João? Só para não perder a piada. Como eu disse para vocês, quando o imperador permitiu que o cristianismo... vem aqui. Como o imperador permitiu que os cristãos fossem livres para serem cristãos sem morrer por isso, então o pessoal, agora pode? Então foi. Nessa forma de espalhar toda, o império ficou tomado pelo cristianismo. Então, e de certa forma, assim, na Idade Média, a cultura do Ocidente, desse lado de cá do mapa, né, o cristianismo ergueu a sociedade inteira. Então, antigamente, os caras matavam, não nada assim, matei. A igreja católica vem e ensina, fala, não faz isso. Aí os caras, sei lá, se tinha uma doença, morria, porque não existia médico. A igreja católica foi lá e inventou o hospital. Pô, ninguém sabia ler. A igreja católica tinha escola, fundou a escola. Pô, ninguém tinha um diploma. A igreja católica criou as universidades. Pô, a igreja católica fez tudo praticamente tudo nesse período pela humanidade, pelo Ocidente, por esse lado de cá do mapa. Entendeu? E com isso, a igreja também se envolveu, o laço ficou mais estreito entre o Estado, ou seja, o governo, tá? No caso, os imperadores, os reis, né? E ali os papas. Eles tinham um diálogo maior, tinha uma conversa maior.
Em alguns casos, por exemplo, como corrupção existe em todo lugar, em alguns casos o governo quis se sobressair na relação. Né? Então, por exemplo, o governo se metia o dedo no Papa e falava: ó, Papa, você vai ter que chamar aquele cara para ser bispo, ele é amigo meu, é um chegado meu. E aí o Papa, tá bom, deu errado, eu vou dizer pro pessoal meu, o que ele fez besteira. Aí aquele cara lá que virou bispo, porque o governador mandou, porque o imperador mandou, não é um cara muito gente boa. Então o cara comprometeu a imagem da igreja, fez besteira, aí você vai punido, entendeu? Então assim, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ó, uma questão que eu acho interessante aqui. No nosso caso a gente está na escola, tá? E agradeço a igreja por você poder estudar. Porque antes da igreja, na idade antiga, como eu falei, o ensino era secreto. Aqui, ó, fecha a porta e agora nós vamos aprender. Então eles discutiam. Como a igreja viu isso? Não. Todos têm que estudar. Então as paróquias davam hospedagem e comida de graça para as pessoas que queriam estudar. Quem disse isso, e talvez, por exemplo, o Martin, que é um cara inteligentíssimo, que eu admiro pra caramba, seja interessante ele ter essa fonte aqui, mas vários autores, depois, principalmente depois que o Papa João Paulo II mandou que abrissem os arquivos secretos da Idade Média para revelar a verdade, escreveram livros novos falando disso. Um exemplo é esse cara aqui, ó. Esse cara é fera. Mas que esteja vivo ainda. Coisas que ele disse em 2005 em Harvard, nos Estados Unidos. Nós estamos estudando hoje aqui. Dr. Thomas Woods, né? Ele é um dos vários estudiosos da Idade Média que estão redescobrindo coisas que estavam escondidas até então e reexplicando, recontando a história sem contar fofoca. Indo na fonte da igreja, na fonte lá, que estava guardado dentro. Tá? Então as paróquias, o que eu vou dizer, eles estão dizendo porque eles olharam nos arquivos. Tá? As igrejas então tinham escolas, ela fez as escolas. Os padres ensinavam, os bispos ensinavam a ler. O bispo se compadecia do povo, pegava uma Bíblia, que naquela época já tinha livros, a igreja católica favorecia a criação até dos livros, então pegava o livro na mão, a Sagrada Escritura na mão, os textos sagrados ali, e ia pedir a ler na Bíblia. Então esse negócio de começar a aprender a ler, de ensinar o povo a estudar, é católico também. Antes da igreja católica, o povo não estudava. Estudavam só algumas pessoas. Se você dissesse que queria estudar, a igreja te dava tudo. Você dormia na igreja, você comia na igreja, né? Passava nada, estudava. Você tinha acesso à educação. O primeiro educador oficialmente foi a igreja católica. Então, quem quer fazer pedagogia aí, vale a pena estudar esse período, entender como é que as escolas foram criadas, como era o ensino católico. Tá? Aí tem um papo assim na escola que a gente aprende assim, ó. Por exemplo, mas a gente vai estudar, tinha que ser dinheiro, tinha que ser rico, filho de mentira. Tá? O Thomas Woods tem uns relatos lá de que o rei Luís VII, acho que na França, né? Os Luís eram os franceses. Luís VII estudou com um Zezinho igual eu, assim, entendeu? Eles eram crianças e iam para a escola juntos, sentavam lá, o príncipe e o camponês, o peão, entendeu? Os dois estudavam juntos, talvez você dividia o caderninho, não sei. O grupo. Então, filhos de riquíssima, com pobrezinhos ali. E não tinha esse negócio de inveja, assim, o cara é rico, tem que tirar um pouco de dinheiro dele, dá dinheiro pra mim. Não tinha esse negócio, essa relação. Se o cara é rico, o problema é dele. Entendeu? Não tinha essa história. Se o cara tem dinheiro, tá aí, eu tô bem assim. E outra, esses caras que tinham muito dinheiro, geralmente eles cediam, davam pedaços enormes de terra para essas pessoas que não tinham. E essas pessoas que não tinham terra, aí construíam casa, plantavam, comiam ali mesmo. Era uma troca de favores. A Idade Média foi muito marcada por troca de favores e caridade. Então um cara que tinha muito dinheiro ajudava, não, vem aqui,
tem espaço aqui, ó, faz assim, você administra para mim esse pedaço, protege, evita que os ladrões venham aqui, cultiva para mim, né? Se um dia quiser um feijãozinho, você me dá um pedaço, me dá uma parte do que você plantou, você fica aí, mora com a sua família, entendeu? Se precisar dividir depois o filho, se eu quiser morar aqui, tem umas pedaços ali também, é assim que dava, gente. Então, era muito melhor que tivessem pessoas muito ricas, justamente eu poder ser ajudado nesse sentido. E em troca, você protegia no caso do Senhor ali que te ajudou. Então você deixava que ninguém invadisse a casa dele, você fazia favores para ele fazia favores para você. Era uma relação muito de amizade mesmo. Então a gente aprende fofoca na escola que diz que os senhores oprimiam os camponeses e não existia a possibilidade de mudança de classe. Ninguém estava interessado em mudar, não tinha esse negócio assim, meu Deus, eu quero ser rei. Não tira da cabeça, não existe, não tinha isso. O que as pessoas queriam, sabe o que eles queriam? Queriam ir à missa em paz, queriam rezar em paz, queriam estudar a Sagrada Escritura em paz, queriam ir para a guerra em paz. Queriam seus cavalos para ir para a guerra, suas espadas. Né? Mas não estudavam mulheres nas igrejas. Mentira. Os homens queriam ir para a guerra. Quem estudava mesmo era mulher e padre. Então, ou seja, como os padres não eram a maioria da população, mas as mulheres, então a maioria da igreja das escolas da igreja eram formadas por mulheres. Olha aqui, ó. Você acha que isso aqui hoje é reflexo do quê? Hoje você acha que. Olha aqui quantas mulheres tem, quantos homens tem. Você acha que isso assim nasceu do nada ou é reflexo de algum período passado? Entendeu? Sempre foi assim. A gente só está continuando a história. Entendeu? Então deixa eu ver aqui, eu já parei mesmo. Tá. Os homens que estudavam, geralmente estudavam porque queriam ser padres, ou de repente, então, queriam ser médicos. Ele ia pegando um gancho já, aí ele criou os hospitais como forma de caridade. E não pense em você que o cara era médico que ele ganhava. Não, o cara largava tudo, até a família, e ia para o hospital. Acabou. Sabe qual era o salário dele? Ajudar o pobre, ajudar o doente, ajudar o leproso a se curar, a sobreviver ao tempo. Entendeu? Era isso que ele queria. Ele largava tudo, ia lá. Né? Mas como que eles aprendiam então? Olha, a igreja, já que a vida sempre foi muito importante para a igreja foi a primeira instituição na Idade Média que criou a Universidade de Medicina. A primeira universidade criada foi de medicina. E pela igreja. Mas naquela época lá, as universidades da igreja eram só para teologia. Mentira. Não. Inclusive os doutores que estão estudando dizem que tem relatos que a igreja proibia, não recomendava você pegar assuntos de fé e levar para dentro das discussões de arte, por exemplo, de medicina, por exemplo, mas estudasse ciência, estudasse o que, né? Aliás, semanas atrás aí eu vi uma notícia de que a Igreja Católica, os cientistas católicos desse nosso período aqui, descobriram uma forma de pesquisar células trombaduras e usar na cura de doenças. Não interessa isso para ele, entendeu? Foram os católicos que descobriram. Então você não precisa matar o opinião para poder pesquisar e curar os outros. Você precisa matar um para deixar o outro viver. A Igreja Católica descobriu uma forma de você que está vivo, você deu um pedacinho seu. Você continuar vivo e outra pessoa também. Né? Entende assim? Como as coisas hoje são contadas de maneira muito distorcida. Então, queria ser médicos. Ele ia pegando gancho já, a gente criou os hospitais como forma de caridade. E não pense em você que o cara era médico que ele ganhava. Não. O cara largava tudo, até a família, e ia para o hospital. Acabou. Sabe qual era o salário dele? Ajudar o povo. Criou a Universidade de Medicina. A primeira universidade criada foi de medicina. E pela igreja. Mas naquela época lá, as universidades da igreja eram só para teologia. Mentira. Inclusive os doutores que estão estudando dizem que tem relatos que a igreja proibia, não recomendava que você pegar assuntos de fé e levar para dentro das discussões de arte, por exemplo, de medicina, por exemplo, mas estudasse ciência, estudasse o que
descobriram uma forma de pesquisar células adultas e usar uma cura nisso. Alguém noticiou para você isso? Não interessa isso, entendeu? Vamos supor. Então você não precisa matar uma opinião para poder pesquisar e curar os outros. Você precisa matar algo para deixar o outro ter. A Igreja Católica tudo é uma forma de você que está ali, você deu um pedacinho seu, um seguinte da vida, e outra pessoa também. Entende assim? Como as coisas hoje são colocadas de maneira muito distorcida, né? Deixa eu muito mais isso. Já falei disso. Universidades, hospitais. Antes da igreja chegar, sabe o que existia? Escravidão. Mas aqui no Brasil, é fofoca. É fofoca. Ih, gente, pode falar isso. Olha aqui pra mim, ó. Olha eu. Então, assim, a Idade Média, os cristãos acreditam que todos são livres, não iguais. Já existia um certo orgulho da pessoa dizer assim: eu sou camponês, eu sou um guerreiro, né? Eu sou um rei, eu vou falar do povo. É assim a nossa igreja. Mas o que importava mesmo era que todos fossem livres, para ser o que fossem. Essas coisas de escravidão, o cristianismo. Aliás, me parece que é um dos motivos que fez com que a igreja fosse perseguida no passado. Porque o imperador, daquele império que eu falei, tinha muito escravo. E a igreja católica era muito escravidão. Os cristãos, os católicos. Os católicos, reformados. E aí, quando a igreja católica finalmente conseguiu se dividir, a escravidão estava sozinha. Não tinha uma princesa Isabel para assinar uma lei para a igreja escravidão. Não, acabou sozinho. Acabou. Não tinha escravos. Entendeu? Deixa eu ver. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais, mas... Bora. Tem uma outra coisa interessante sobre a Idade Média. Inquisição. Falou, né? Falou das bruxas, né? Quem já ouviu falar da Inquisição? Ouviu falar? Pode levantar, gente. O que você já ouviu falar da Inquisição? Peraí, mano. Peraí, vou conversar. Isso aí, cara. Quem tem alguma coisa? Vocês ouviram falar também, mano? Já? Não, fala agora, vai falar o que ela já ouviu falar. Fala. Não, só em filme mesmo, assim, que era das mulheres que falavam de, sei lá, falavam que elas faziam magia e matavam e enforcavam, sei lá. Então, se você era bruxa, você era contra a igreja e era morta. Era isso? O que mais você já ouviu falar? Sim. Elas eram queimadas também. Queimadas, que as bruxas eram queimadas por serem bruxas. Vamos conversar. Quem mais? Quem mais você ouviu falar? Vamos seguir aqui. Na escola é isso, né? Então, qualquer um que você conta a igreja é lá, né? Tá bom, vou contar uma história para vocês. Papa João Paulo II, ele mandou que abrisse todos os arquivos secretos do Vaticano que dizem respeito à Idade Média, principalmente a Inquisição. E cerca de 20 intelectuais foram até lá, estudaram todos os documentos e chegaram às suas conclusões. E tentaram divulgar isso amplamente, mas foi abafado, não conseguiram. O que acontecia na Inquisição é o seguinte: pensa você é escravo, certo? A Igreja Católica fez você ser livre. Você não sabia ler, a Igreja Católica te ensinou. Você era doente, a Igreja Católica formou médicos, hospitais e por você. Você não tinha comida, a Igreja Católica dava comida para você, fazia caridade para você. Você era contratado, a Igreja Católica ajudou na justiça, no direito, né, nas instituições a julgarem o criminoso, para você poder ter seu direito garantido. Você trabalhava, a Igreja Católica ajudava você por direito de conseguir o seu
sustento. Aí veio o manezinho lá do outro lado, dizendo assim: não, isso aí que eles estão pregando aí há 1500 anos está errado. Pô, peraí. Essa igreja aí, ó, e ele xingava a igreja. Como é que você que foi curado, que tem comida, que sabe ler, que tem estudo, que é médico, você que é escravo agora, você que tem todos esses benefícios, vai deixar que alguém pegue e fale mal da igreja desse jeito? Você que da carne experimentou a bondade da igreja. Calma, você vai chegar lá. Então, essas pessoas eram combatidas, sim. Sabe como? Vai se confessar, amigo. Volta para a igreja, se besteira. Vem cá, vamos conversar. Me chamar. O que está acontecendo? Me fala. Não, entendeu? É desse jeito. Só, como eu disse para vocês, a relação entre o governo, que a gente chama de Estado, está nos livros do Estado, o Estado e a igreja era próxima, e que tinham alguns reis que queriam se sobressair. Eles também, de certa forma, tinham muitos benefícios que a igreja conseguiu, como o direito, a justiça, por exemplo. E os reis, inclusive naquela época, se acreditava que Deus ungia os reis. Era uma coisa muito comum. Que Deus escolhia o governador. Que bom se fosse hoje assim também. Né? Deus escolhesse os governadores das nações, dos reinos, né? No nosso caso, do país. Não parece que não é mais. Entendeu? Não, só então, e essas autoridades do Estado, os reis, ou os ministros ali, falavam assim: não, esse cara tá falando besteira, faz o seguinte, ô bispo, desce isso aqui, você tá conversando demais, puxa aqui, ó, vai preso. E mandava preso. Não tinha paciência, nem informação teológica para julgar se o cara tá falando verdade ou mentira. Vai atrapalhando aqui. Tá bom assim, tá tudo certo aqui, não vem atrapalhar agora, tu vai preso. Tá? Outros hereges, o que é herege? Vai vir a falar. É um cara que não é católico. É só isso. Ou melhor, é um cara que, sendo católico, resolve falar coisas não católicas. Ele, sendo parte do corpo do todo, ele começa a falar coisas que não batem com a totalidade. O herege é um nariz que ele vê. Entendeu? Só isso. É uma mão que ele tirar. Isso não condiz com o todo. Está errado. Não bate com a verdade. E é isso. Só que tem hereges que estavam fazendo, sabe o quê? Proibindo casamento. Matando mulheres grávidas. Ou matando mulheres. Hereges que estavam proibindo instituições, sei lá, proibindo o direito de acontecer, que estavam impedindo a justiça de acontecer, que estavam matando, saqueando. Porque eles pegavam a fé cristã, adaptavam ao jeito que lhes convinha, e aí faziam a barbaridade. Essas pessoas foram julgadas severamente pelo Estado. E o Estado começou a ver, sabe o quê? Perdeu a paciência e matar. O Estado então tinha a pena de morte. De todos os acusados de heresia, sabe a porcentagem? E aí realmente eu fico até chateado assim, um pouco com a igreja, porque a porcentagem de pessoas que foram mortas nesse sistema, sabe qual foi? 1%. 1%. Entendeu? Se 200 pessoas foram julgadas, 2 pessoas foram mortas. Certo? Se 1.000 pessoas foram julgadas, 10 pessoas foram mortas. Sei lá, vamos chutar alto. 5.000 pessoas foram julgadas, 1%. Sabe quantas pessoas o nazismo matou? 4 milhões. Sabe quantas pessoas o comunismo matou? Muito mais que o nazismo, mais que milhões. Sabe quantas pessoas a igreja católica matou? Sabe que o Estado que estava ali, sei lá, que estava junto com a igreja ali governando, matou? Eles mataram algumas pessoas que não seriam humanos. Até que o Papa Lúcio criou
chefe, o último foi Bento XVI, antes de ser Papa. Ainda existe, viu? Esse ofício. Com outras formas. Que é o cara que pega. Você está falando besteira? A gente vai conversar. E você vai conversar e vai tentar chegar a um acordo. Vem cá, Vem cá. Então, o que eu estou falando? Do tribunal. Então, assim, ó, foi criado um papo chamado Lúcio III. Esse cara criou uma forma de julgamento dessas pessoas acusadas. Então, se o meu irmão aqui começou, ele era o nariz da igreja, começou a comer, a igreja vinha pacientemente, vem cá, vamos conversar. Por que, nariz, você acha que você pode receber comida dentro de você? Não é melhor oxigênio? Não, porque está errado. E aí, se o nariz começa de repente com narigadas a matar as pessoas pelo que ele acredita, sinto muito. Entendeu? Aí o Estado tinha um dever e acabava levando para ser preso. Mas a maioria dos que eram queimados eram bonecos. Para representar o fogo e o inferno, no caso, você continuasse mentindo. Aí os bonecos foram contabilizados também pelos fofoqueiros. Os bonecos foram contabilizados pelos fofoqueiros. E a fofoca chegou para nós como pessoas. Então os números que chegam para nós são absurdos. Entendeu? E tem umas coisas que eu montei aqui. Não é isso mesmo. A igreja considerava os hereges, sabe como? Ovelhinhas perdidas que tinham que ser catequizadas. Então, mesmo chegava um cara, eu sei que você está falando besteira, vem cá, confessa, vai. Eu te abençoo, pronto, vai, rola. Era isso. A maioria deles. Entendeu? Aí os fofoqueiros do século XVIII e do XIX fomentavam a ideia de que a igreja matava gente que era contra ela. A igreja nunca teve liberdade para matar ninguém. O Estado é que tinha essa autoridade, a igreja nunca teve isso. Então o Estado matava, a igreja interferiu no tribunal para julgar. Já que você vai matar, estou vendo de um outro jeito, deixa eu julgar primeiro. Aí se realmente a pessoa não tiver como, aí faz o que você quiser. Tá? Tem muito mais coisa para falar disso, gente, assim, dessa questão, mas nosso tempo está curto, já deve ter passado umas 2 horas de falar. Tá? Pergunta disso? Uma das perguntas. Então faz assim, você não faz pergunta agora, aí no final, uns 15 minutinhos para qualquer tipo de pergunta que você tiver. Eu sei que mais vocês gostam de perguntar para ele. Tá? É que talvez vocês não tinham conhecimento desse assunto ainda. Na escola não tinham visto muito bem ainda. Mas se eu chegar lá, eu já vou estar com uma coisa para poder. Tá? Vamos lá, para a área das fofocas agora. Revista contigo aqui. Idade moderna. O que é idade moderna? Depois dos anos 1400 e pouquinho, as pessoas dividiram então, a partir daí até 1789, então você vai a idade moderna. Tá? É um período novo da história.
ajudou muito com que a crise acontecesse. Né? Uma crise assim, muitas pessoas estavam chateadas com a interferência do Estado na igreja, que começou a querer ganhar dinheiro com isso. Então tinham reis, tinham políticos que entraram na igreja e começaram a vender isso. Um único padre, nós temos conhecimento do nome e quase RG, né? Eu não tenho nome dele aqui, porque eu esqueci de procurar. Mas o nome, ele vendia indulgência. Esse padre sim. Aí Lutero pegou este padre e fez 95 teses sobre o comportamento dele e a interferência do comportamento dele na Igreja Católica e disse: a Igreja Católica vende indulgências, a Igreja Católica vende lugar do céu, a Igreja Católica vende alma, certo? Purgatório do céu. A Igreja Católica, se você dá um dinheiro aqui, você assina um contrato e você. Tá. Então, assim, gente, fofoca. Mas o que aconteceu aqui, por efeito disso, foi um grande não. A Igreja Católica recebeu um não de 1/3 dos seus fiéis. Coincidentemente ou não, 1/3 dos anjos foram varridos do céu com a criação do pecado. Sei lá, qual a relação disso? E, coincidentemente ou não, 1/3 nós rezamos para ser salvo também. É verdade, tem relação. Então, você já ouviu falar da reforma protestante, certo? Quem já ouviu falar de todo mundo? Os protestantes, os evangélicos. Já ouviu falar dos evangélicos? Conhece o evangélico? Você vai ver de um lado, né? Tá? Então, assim, por que aconteceu? Qual foi uma das consequências da reforma protestante? Vamos dar um exemplo aqui. Se você que está interessado em fazer besteira não consegue porque a igreja está barrando você, se você quer começar a judiar do povo, a igreja segura a sua onda, quando vem o sujeitinho e fala não para a igreja, esse sujeitinho é patrocinado. Entendeu? Então os príncipes da Alemanha que queriam suas terras não, que queriam confiscar as terras da igreja, terras que eram usadas por grandes pessoas para construir igrejas, suas escolas, hospitais, universidades, esses príncipes queriam as terras para eles. E a igreja falou que não, a gente usa aqui, por favor, fica na sua, fica na minha. Aí levantou-se um rapazinho frustrado com a vocação que ele seguiu e disse não à igreja católica. Os príncipes alemães patrocinaram esse rapazinho, esse padre, Martinho Lutero, que era apaixonado por Nossa Senhora, por sinal, mas não é uma paixão que ele tinha. Já foi na vida dele, ele era uma coisa. E ele acabou conseguindo fazer com que a igreja perdesse um pouco do número de fiéis, um pouco da força nessa questão. E aí, a hora que ele começou, olha, que boa ideia! A igreja católica, ela não deixava que você se enriquecesse à custa de prestar dinheiro para os outros. Então você tem que fazer caridade. A palavra tem que fazer caridade. Caridade é o que há. Caridade é católico. Esse negócio de ficar lucrando com caridade, isso não é de Deus. A igreja não deixava. Aí um cara chamado Calvino, lá na Holanda, né? Foi lá e criou a religião dele também. Disse que também não é a igreja católica que criou o calvinismo, que é o segredo acentuado, que é o calvinismo. E vários outros que estão por aí. Que é um público aqui e o povo ali. Você arranca o altar, arranca as imagens. E você fala. Pessoas escutam e rezam por ele embora. O interessante é, os predestinados à salvação são bons especialmente. É uma das pregações do Calvino. Então, se você conseguir um bom sucesso na vida financeira, você tem garantia de salvação. Era a doutrina dele. Salvação pelo sucesso na vida profissional. E uma das reflexos disso é que hoje muitas igrejas apelam para dinheiro. Então, olha só, olha a pregação de hoje, se não é parecida com o Calvino. Pague o dízimo e você será bem sucedido e vai alcançar o céu. O reforma protestante disse que foi feito porque o cara vendia indulgências, porque o cara vendia lugar no céu. Então, peraí, foi por causa disso mesmo? E se é por causa disso não valeu, porque o que está tendo hoje é justamente aquilo dos quais eles nos acusaram. O cara vende lugar no céu. O cara vende cura, vende milagre.
Não todas as igrejas, gente, por favor, mas inteiras. O cara que chamou ele, ganha dele na cabeça. E serve para eles, e se você pagar, dá o seu cartão para mim, com a sua senha, você vai estudar. Fica bem? É outro nariz querendo comer. Outro nome que chega aqui, no Casablanca. Tá? Depois que o não à igreja foi dito, ficou mais fácil no século XVIII dizer não à religião. Então, os iluministas, vocês vão estudar isso também, muitos deles foram filósofos que não deixaram de ter Deus, mas não queriam mais instituições regulando sua crença. Ora, era um nariz que, acreditando no corpo, resolveu que ele experimentar como seria comer, para ver se é bom. Eu tenho jeito de experimentar. Então eu não quero mais que você diga para mim. Tudo isso, se você morrer também, você não desfocar, fazer assim. Mas aí eu queria te avisar. A igreja tentou avisar que se você pôr o nariz na água e tentar beber água pelo nariz, você não vai afogar. Mas o cara falou aqui isso. Você vê que está hoje. Deus tem a verdade, né? Então muitas pessoas começaram a dizer não à religião. Só filosofia, razão, racionalismo, a luz da razão. E nós somos iluministas, ou seja, nós não queremos mais a escuridão da Idade Média, onde a igreja oprimia os povos, onde a igreja dominava. Nós queremos mais a escuridão, as trevas da Idade Média. Nós queremos a luz da modernidade, a luz do racionalismo, da razão, do pensamento livre. Nós não queremos dogmas, parece um vídeo falando, né? Nós não queremos dogmas, né? Liberação da maconha, quase isso, falta isso lá. Né? Liberdade. E no fim das contas, saíram da igreja, de qualquer igreja, né? Qualquer religião. Qualquer religião para eles era um perda de tempo. Então eles acreditavam em Deus, mas não tinham culto. Não prestavam culto. Tá? Depois o outro não, que esse, infelizmente, é hoje um dos que mais domina a nossa esfera, temos aqui no nosso país, alguns países mais vizinhos, que dominam a sociedade. Foi o não que os positivistas e os marxistas deram a Deus. Também os psicanalistas. Não Deus. Deus não existe. Poxa, olha a história bonita que eu contei agora há pouco, né? Aí, 1800 anos depois, um Zé Mané, que nem estava lá com Jesus um dia, fala que Deus não existe. E a continuidade do corpo começou a apresentar. Né? O corpo continua, a igreja está aí, está firme. Mas está bem mais um pouco. Entendeu? Então, os positivistas partiam da ideia de que uma pessoa, primariamente falando, acredita em Deus. E aí a fofoca que ele inventou foi o seguinte: se chover, Deus quis. Mentira, a Idade Média a meteorologia era muito pesquisada na Idade Média, os astros, a interação, tudo era muito pesquisado. Ah, a pessoa morreu. Deus quis. Fofoca que eles inventaram, não era assim. A Igreja Católica inventou fomentou a ciência, inventou os hospitais, os médicos. Isso era fofoca também, que chegou nos nossos ouvidos. E aí, o segundo estágio da evolução humana, para os positivistas, eram: até posso crer em Deus, mas eu vou buscar as casas sociedades para isso. Eu já era assim. E aí, o avanço total do ser humano, dos positivistas, é de que a pessoa nega completamente Deus e crê firmemente na ciência. A maluquice é tanta que os caras fizeram uma religião científica, religião positivista. Os caras sentavam em roda e cultuavam o santo Isaac Newton, o santo lá, citando nomes aqui, o santo Roger Bacon, que era padre, os santos cientistas eram cultuados por aqueles caras malucos. Você tem noção? Como a falta de cristianismo faz mal para a pessoa? Você falei que você sabe. Faz mal para a pessoa. Entendeu? Os caras fizeram uma religião científica, uma religião positivista. Depois do positivismo, junto ainda, quase que estava acontecendo o quê? O Freud vem falando que Deus não existe, porque Deus é só uma projeção do seu pai. A religião é o mapa do povo. Você vai lá.
pode pesquisar no cérebro, mas nós sabia ele que as pesquisas principais foram criadas pela igreja. Ou sabia ele. E aí os marxistas também. Os marxistas negavam a caridade, negam a caridade hoje, negam a propriedade privada. Então esse negócio de igreja, prédio, hierarquia, com pessoas para você obedecer, cumprir com membros, não. Abaixo as leis, abaixo as regras, abaixo a hierarquia, abaixo os chefes, abaixo pessoas acima de nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, gente? Isso é uma honra na Idade Média, não ser igual, mas justamente ser aquilo que nós éramos como orgulho. E aí, no século XIX, uma das coisas que marxistas romperam foi com essa ideia. Lembra que o Estado queria sobressair em relação à igreja, antigamente? Que eu estava falando com vocês? Que ele deu morte, deu muita coisa. Agora os marxistas conseguiram aquecer para isso acontecer. Então o Estado, a igreja é zero e o Estado é pleno. Só o Estado regula tudo. E a igreja nem existe. Em alguns países que seguiram o marxismo à risca não existe mais religião. Na Suécia, por exemplo, se você for evangelizar, você não consegue. No Cuba agora é que voltou a ter feriado de Natal. Agora que a primeira igreja vai se conceder de novo agora. Por causa da nossa posição lá, fez outros pedidos, e antes também insistiu que eles veem essa abertura, mas a igreja regional agora. Inclusive no século aqui, para negar a religião, eles matavam padres, matavam freiras, queimavam livros católicos. Então você não sei, você vai estudar muito. Esse é o período tenso com a gente. Depois que começou isso aqui, eu tive que as perseguições se acentuaram. É um período triste, que nós esperamos aí que a gente consiga ter um pouco mais de liberdade, ou realmente eles vão voltar e quem tiver até o fim vai estar com ele, quem não tiver. Se você é um dos dedos da igreja e tiver lutado até o fim, permanecer no corpo que é a igreja, Jesus Cristo vai honrar você e vai levar você para a vida eterna. Todas as recompensas que ele tem. Mas se nós não, a gente desiste, não quer lutar, simplesmente não precisamos falar. Para isso. É complicado. Não vou dizer que não teve coisas boas aqui, teve muitos santos aqui, concílios, muitas coisas magníficas. Mas, olha aqui, toda essa realidade da Idade Moderna foi parar na Idade Contemporânea na forma, sabe o quê? Que é a Primeira Guerra Mundial, comecinho no século XX, mas já estava começando aqui, no finalzinho do XIX. Você acha mesmo que as guerras aconteceram assim porque fulano invadiu todo? Gente, pelo amor de Deus. O povo negou a igreja, negou a religião, negou Deus. Logo em seguida veio as duas grandes guerras do mundo. Será que não tem nenhuma relação, nenhuma conexão com isso? Então, gente, a pessoa conta a história da guerra e diz, não, fulano era uma minoria, um país que independência não deu, o outro lá foi lá defender. Aí outro país entrou para defender, e aí começou a formar uma aliança daqui, outra aliança daqui, os seus blocos, e começaram a se enfrentar. Peraí, gente, nunca foi assim. Por quê? Porque sempre existia um bispo, um papa, um padre bondoso, uma religião, uma fé, que dizia que você tinha que amar, que você tinha que fazer caridade, que dizia que você tinha que imitar Jesus Cristo, que você é a continuação do corpo dele. Quando acabou isso aí, já era. Agora é morte, não tudo quanto é lado. E já imagina, gente, a Igreja Católica nunca matou judeu. E foi na época, foi um conflito ali, infelizmente, daqueles judeus que estão ali, do Caifás, do povo, com o Império Romano, que mataram Jesus Cristo. E a Igreja Católica nunca fiz isso.
Então, deixa eu finalizar. Tá tudo bom. Na idade contemporânea, que é o que veio depois dos 1700 e pouco, tem algumas coisas que eu queria pontuar. Que foi o seguinte: as guerras, como eu acabei de falar, aconteceram, né? Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. 3 anos depois, o Papa Bento XV convoca toda a igreja de todo mundo a rezar, suplicar, insistir, pedir mesmo a Nossa Senhora de todo o coração a paz do mundo. Ele convocou mesmo, assim, sério, eu falo sério, todos nós vamos suplicar para Nossa Senhora que acabe essa guerra e comece a paz no mundo. Sabe que dia que ele fez esse pronunciamento? No dia 8 de maio de 1917. Dia 13 de maio de 1917, o que aconteceu? Hã? Você falava? Não acabou a guerra. Nossa Senhora apareceu em Fátima, os 3 pastorinhos. Quantos dias depois? 5 dias. 5 dias depois. 5 dias depois, Nossa Senhora apareceu em Fátima. Não tem conexão, é só uma baleia. Pô, pega aí, gente. O Papa acabou de pedir todo mundo batizar Nossa Senhora. E aí surge lá o aparecimento dela dia 13 de maio para falar que não, que foi só uma miragem. E aí não pode ser tão tapado. Nossa Senhora apareceu dos pastores e disse assim, ela foi bem sincera. Ela falou: rezem o texto todos os dias e façam penitência pedindo a paz do mundo. E favoreçam a conversão das pessoas. Porque se as pessoas não se converterem, virá outra guerra pior. Anotaram a profecia. O que aconteceu depois do ano 1939? Hitler invadiu a Polônia e nunca mais aconteceu. Segunda Guerra Mundial. Falou. Depois ela tem aparecido nos lugares e alertar. Ela já falou no próprio. Ela falou em 1917 dos pastorinhos que o comunismo seria um grande mal para a igreja e para o mundo. Se a gente não rezar, se não fizesse penitência. O que aconteceu então em outubro de 1917? A primeira revolução socialista comunista na Rússia, que serviu de inspiração para todas as outras que aconteceram depois. Graças a Deus apareceu um homem. Qual foi o país mesmo que foi invadido por Hitler e começou a Segunda Guerra? Polônia, né? Polônia, né? Você ouviu falar desse cara aqui? De onde ele veio? Ele veio de lá e foi o Papa que conseguiu acalmar os ânimos do mundo durante a Guerra Fria. Porque ele viveu a guerra com ele, ele viu as pessoas sendo mortas ali. Ele assistiu o filme da história dele, sabe que estava queimando de boa, ficou com a boa, mataram para o soldado. Se tinha que sair correndo, senão você morreu também. Ele viu isso aqui, ele viu. Quando ele chegou ao papado, quando ele na igreja, ele insistiu, conversou com a comunidade inteira, visitou muitos países, fez, sei lá, 300 e poucas viagens, se não me engano, pedindo a paz. E ele conseguiu fazer com que o comunismo fosse derrubado em muitos países do leste europeu. Fez um grande trabalho, graças a ele, a inteligência dele, caiu o muro de Berlim, que separava a Alemanha comunista da Alemanha capitalista. Então, ele tem papel fundamental com isso tudo. E um das profecias de Nossa Senhora de Fátima é que um príncipe de branco seria atingido de morte. Aconteceria um atentado com um bispo de branco que ofendia muitas pessoas. Está lá escrito lá, em algumas profecias. Então foi com o próprio João Paulo II que ele foi. Tiraram ele, né? Estava na Praça São Pedro, todo o pessoal em volta dele. Você acha que o Senhor idoso existe uma palavra aqui? Amém? Isso aqui continua vivendo. Cara, eu não falei dos árabes porque eu acho melhor não, mas tem muita influência também dos árabes nessa história aqui. Os árabes nasceram em 622, quando Maomé saiu de Meca, foi para Medina, foi
considerado uma criação do islamismo, daí alegou as pessoas mas tem uma interferência boa aqui, no pano de fundo da história, do background da história, tem o papel dos árabes ali. Uma hora que tira o papo. Depois do João Paulo II, veio o meu papo preferido de todos os tempos, que é Bento XVI. Vocês lembram dele? 16, que veio na época certa, na minha vida de músico conheço, porque o maior teólogo vivo. Ele é o maior teólogo vivo, ele é considerado, onde você for, que a teologia é estudada. Uma referência à teologia, Joseph Ratzinger. Já foi aqui bom. Quer passar por aqui? Está acabando já, pessoal. Pode ser. Agradecendo a experiência. Que Bento XVI, o maior teólogo vivo, foi decisivo para as questões atuais, as crises, os conflitos atuais da igreja, com relação ao positivismo, ao laicismo, essas coisas. Ele deu palavras muito certeiras de como a gente devia agir. Ele tem algumas previsões a respeito de como a igreja vai continuar existindo. Nós temos que esperar para ver se realmente está certo. Não? Deixa eu ver aqui mais. Antes dele ser Papa, Joseph Ratzinger, o nome dele, ele era o chefe da prefeitura, da congregação da doutrina da fé, que é uma continuação da Inquisição. Gente, é aqui na minha, que é a continuação da Inquisição. A Inquisição continuou como um tribunal que vai avaliar se o que você está pregando é católico ou não. Se não for católico, você é convidado a se retirar dessa função de pregador. Segundo o Leonardo Boff, as pessoas foram entrevistadas por ele direto. E ele disse: olha, você fique um ano somente estudando e refletindo. Depois de um ano, nós vamos conversar e aí a gente avalia a sua situação. Foi o que ele disse. Ele não catou e saiu. Deixou ele. E depois ele se tornou Papa e defendeu a verdade da igreja como muito. E atualmente nós temos quem, né? Francisco. Que é o meu nome, né? Então eu também de Papa, né? Porque João Paulo II é um dos meus toques preferidos, assim. Bento XVI é um cara para mim. E eu venho que planta minha salva e nem meu nome. Então, eu escolhi eles porque eles são mais recentes, tá? Eu já falei de 12, relação dele com o nazismo, que eu sou perseguido pelo nazismo, já de morte. E na escola fofoca é de que ele e Hitler eram parceiros. O cara está jurado de morte e ele era parceiro do cara que queria matar ele. Tem coisa errada aí, gente. Francisco hoje, ele tem feito uma grande pregação, uma grande apelo para que a igreja, então, já que nós estamos nessa crise aqui, que perdura de não a igreja, não a religião, não a Deus, o Papa Francisco tem pedido para que a igreja, o corpo de Cristo, volte à primeira ordem que foi dada, que eu falo para a gente: ide, sem medo para servir. Foi o que ele disse na jornada. Ele tem insistido em quase todas as pronunciamentos que eu tenho visto. Ele diz: saiam, vão ao encontro das pessoas. A igreja começou assim mesmo, como eu falei, na Idade Média, o imperador permitiu que os cristãos pudessem ser cristãos livremente. Então, eles se respondiam de uma forma assim, porque eles saíam e iam falar do cristianismo, iam pregar
cabeça dos jovens que tentam seguir uma coisa assim, né? Cristianismo mesmo. E a gente entra em conflito, né? Porque, uma coisa tá certa, outra coisa não tá certa. Então eu acho que também é um modo de perseguição, assim, porque é difícil. Porque você acaba falando o que você acredita, o que a igreja mostra, o que é verdade, e as pessoas te dizem como se você fosse uma mentirosa, né? Só complementar o que ela disse é o seguinte: quando aconteceu o não à Igreja Católica, a Igreja perdeu territórios para o Estado. O Estado passou a ficar, no caso de administrando, onde a Igreja administrava. Quando disseram não à religião, o tempo das pessoas, a filosofia das pessoas foram ocupadas com coisas que eram próprias do Estado mesmo, dos filósofos, dos poetas daquele tempo, e não mais que Deus queria que eles falaram. Quando disseram então não a Deus, todos os espaços públicos e privados acabaram sendo tomados por pessoas que contra Deus, contra a igreja. Então, se a escola foi criada pela igreja, hoje, se tem um católico na igreja, ele é mal visto. Entendeu? Se o hospital foi criado pela igreja, hoje, se o médico é católico e não quer fazer um aborto, ele é punido. Se não moralmente, agora uma nova lei pode vir aí. E ele pode ser preso, porque ele não obedece a ordem, se ele não fizer aborto. Entendeu? Isso que foi criado, isso que foi a igreja, agora, meu Deus, o católico não posso estar aqui, mas é nosso, não é? As universidades foram criadas pela igreja. Hoje, se uma universidade define a posição católica na universidade, e é. Isso discute, gente. Isso que fala. Religião não se discute. Quem foi que falou isso? Quem não quer que ela seja difundida. Então, essa é a nossa realidade, gente. Tudo, aqui, esse tripé. Também não quero que vocês saiam por aí caluniando protestantes, porque não é bem assim. Não é bem assim. Foi fruto de um pensamento que acabou se disseminando, mas quem já nasceu assim